a história de um reencontro que mistura admiração, emoção e uma série de coincidências. Um jovem atropelado, atendido por um bombeiro, adotou a mesma profissão. 10 anos depois, ele descobriu por acaso que trabalhava ao lado do homem que o salvou. O Copom foi recebido ocorrência para o resgate 1234. Os homens do Corpo de Bombeiros saem para atender a mais um pedido de socorro. Estão em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dentro do carro que vai em alta velocidade está um jovem no começo de carreira. É o soldado Myron. Ele tem 27 anos e apenas um como bombeiro. A paixão pela profissão começou por acaso. Myron pegou gosto pelo ofício de salvar vidas quando a dele, um dia, também esteve por um fio. Era 1h de 4 de julho de 2007. Myron estava no ensino médio e voltava para casa depois de uma excursão. Mas ao atravessar esta avenida se distraiu. Não viu o carro que vinha em alta velocidade e acabou atropelado. Eu não estava enxergando direito, enxergava, mas não enxergava direito. Por causa da batida, do choque, eu tinha batido a cabeça. Os bombeiros foram chamados para prestar socorro. Na época não tinha o SAMU, como tem hoje, né, que ajudava a balancear. E o resgate era o tempo todo, era comum você sair 8 horas da manhã e voltar meia-noite. Ficar o dia inteiro na rua em ocorrência. Então, até aquele momento tinha sido só mais uma. O salvador de Myron foi o cabo Bruce, de 38 anos, há 14 na corporação. E passamos aqui para abastecer a viatura. Aí quando a gente estava saindo daqui, foi que entrou a ocorrência para a gente. Aí quando entrou a ocorrência, a gente deslocou o mais rápido possível, né, para onde o Myron estava caído lá. O rapaz foi socorrido. Não demorou muito, já estava em casa. Bruce continuou a carreira no quartel. Myron seguiu com os estudos. Os dois nunca mais se encontraram. Anos mais tarde, Myron decidiu entrar para o Corpo de Bombeiros. Ter lembrado desse caso, o do cabo Bruce ter me socorrido com tanto empenho, com o carinho que o Corpo de Bombeiros age com as pessoas, isso aí foi muito bom e foi essencial para minha entrada no bombeiro. Há quase um mês, durante um treinamento numa quadra parecida com essa, o soldado Myron teve um encontro inesperado e emocionante. Era um exercício para 70 militares que tinham que se dividir em duplas. E o destino tratou de unir o então estudante ferido no acidente de trânsito com o homem que salvou a vida dele. Monta duplas, né, para vocês treinarem, que foi passado. O que aconteceu? O pessoal se ajeitou, sobrou 3, por coincidência. Entendeu? Os 3, exatamente eu, ele e tinha um outro sargento com a gente no dia. Aí ele fez o sargento fez o teste, né? Aí depois ele fez o teste. Aí foi a minha vez de fazer o procedimento. Eu fui lá, tô treinando o nó. Aí ele pegou o cordelete para mim, que eu ia precisar para completar, né? Aí naquele momento eu olhei o nome dele para agradecer. Ele vai falar obrigado, Myron. Quando eu falei Myron, aí eu olhei no rosto dele. Aí veio o nome, mais a imagem dele. Aí na mesma hora veio tudo na cabeça. A reação do cabo foi imediata. Eu apontei o dedo para ele e falei assim, eu te socorri em frente ao Mineirão há mais ou menos uns 12 anos atrás. Quando eu comecei a falar, ele já pulou a corda, né? Veio, já me deu um abraço e foi um reencontro muito bacana, né? Myron sabia o nome do bombeiro, mas tinha apenas uma leve lembrança do rosto dele. O nome Bruce, eu até lembrava que foi o soldado Bruce que tinha me socorrido. Mas eu não lembrava muito do rosto dele, tanto por causa da adrenalina, porque tinha acontecido um acidente. No momento em que ele falou que tinha te socorrido? Aí eu lembrei do rosto dele, aí eu lembrei de algumas coisas que tinha passado no acidente. Aí eu quis lá dar um abraço, aí todo mundo ficou meio sem entender, olhando o que estava acontecendo. Aí quando a gente foi contando a história, todo mundo foi se emocionando, aí foi bastante divertido. Já o cabo explica que o salvamento nunca saiu da memória. Como é que é possível, tanto tempo depois, você ainda lembrar da fisionomia dele?
Para a gente que é bombeiro, né, toda ocorrência ela é única. Bruce lembrou ainda de detalhes do atropelamento. Peguei a bolsa, os equipamentos, né? E quando eu cheguei, o sargento Eustáquio já estava segurando a cabeça dele, né? A gente colocou o colar cervical e começamos o processo de mobilização. Fizemos esse processo o mais rápido possível, colocamos ele na prancha e colocamos na viatura. A partir desse momento, aí o pessoal ficou na frente e eu e os Cabo Vinícius, nós ficamos atrás. Na época ele era soldado assim como eu, e eu fiquei o tempo todo conversando com o Mayra até a chegada do hospital. O senhor não chegou a andar, não? Não, dei não. Conversar para manter a vítima acordada é uma técnica médica. A pessoa que mantém a consciência nessas situações libera substâncias conhecidas como catecolaminas, que estão na nossa corrente sanguínea. Elas jogam a pressão arterial lá para cima. É uma espécie de reação do corpo para enfrentar o trauma. Se o corpo não reagir com esta carga de adrenalina, a pressão pode cair bruscamente e levar à falência dos órgãos ou até mesmo à morte. Fiquei consciente o tempo todo. Naquela hora ele simplesmente, né, respondia, mas não estava no estado natural dele de consciência. Para manter Myron acordado, o Bruce resolveu fazer perguntas sobre um assunto que o jovem tinha bastante interesse. Eu lembro, na época eu falei assim, você gosta de videogame? Aí ele falou assim, gosto. Eu falei, o que você joga? Aí ele falou assim, eu jogo RPG. Eu falei, qual jogo? Ele falou assim, Tibia. Aí eu falei, mas Tibia? Aí eu até achei engraçado, né? Porque tem um osso do nosso corpo com esse nome. Foi com essa conversa que Bruce manteve Myron acordado durante os 20 minutos que levou entre o local do acidente e o hospital. O que minha mãe e meu pai, que estavam acompanhando com a gente, falaram é que eu cheguei no hospital muito mais tranquilo que eu estava nascendo no acidente. Hoje, o Cabo Bruce faz trabalhos internos nos bombeiros. É um dos responsáveis pelo departamento de informática. 11 anos mais jovem, Myron está na linha de frente, de atropelamentos a incêndios ou afogamentos. Ele está sempre pronto para o próximo chamado. O soldado se diz eternamente grato ao cabo que lhe salvou a vida. Ele foi uma das inspirações que eu tive para entrar na corporação, porque o atendimento que ele e os outros membros da guarnição dele forneceram foi muito importante para mim e foi o que me incentivou a entrar aqui, foi um espelho que eu tive. Outra coincidência, Myron trabalha na mesma unidade que Bruce trabalhava quando o socorreu. E assim como seu salvador, o soldado quer crescer dentro da profissão. Então você está estudando para virar tenente? Isso. Amanhã pode ser o Bruce batendo continência para você. Pode acontecer. Ficaria muito satisfeito. E o respeito continua da mesma forma. Mas a maior lição o aprendiz recebeu antes mesmo de pensar em ser bombeiro: o respeito pela profissão. Já tinha meu respeito, porque é uma que ajuda muitas pessoas e eu já tenho mais essa predisposição também de ajudar as pessoas. Eu sou um cara muito solidário. E então juntei o útil ao agradável, tornei um perfil que eu sou para a minha profissão.